Saudações a todos, eu sou Yasmin Muniz e nesse vídeo a gente vai falar sobre como foi a minha experiência com o teste IELTS, indo desde como é esse teste até como foi toda a experiência, coisas que acontecem nesse teste. Então eu optei por fazer o IELTS no mesmo dia, todas as bandas, então eu fazia o reading, o writing, o listening na parte da manhã, das 8 às 11, lá. E depois do almoço, também, eu fazia o speaking, que era falar com o examinador. E tudo começa com você na recepção, esperando algumas instruções para você poder depois ser chamado para o teste. Então, no caso da instituição que eu fiz, você subia uma escada e no corredor tinha meio que uma recepção, onde você dava seus dados, conferia sua inscrição e ficava esperando ali. Aí já começam algumas situações engraçadas. Porque, para começar, como é uma prova muito longa, eu tive o raciocínio de que eu vou com roupa confortável porque é como se fosse o Enem. Então, é uma bateria de prova muito grande para eu ficar preocupada com o meu cabelo que tá caindo no olho, a roupa que não tá confortável, frio, calor. Então, é como se fosse para guerra. Então, tudo confortável para você conseguir ter um bom rendimento. Isso que eu pensei na minha cabeça. Chegando lá, tava todo mundo, quase todo mundo de verdade, quase de social. As meninas super estilosas, os rapazes com blusa social, eu assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tá bom, para começar. Aí depois, a segunda parte do bullying é quando você pega e pedem o seu documento de identificação. Poderia ser qualquer tipo de documento de identificação. O que eu trouxe? O RG. E o que as outras pessoas trouxeram? Passport. Aí quando chegou na minha vez, qual que você trouxe? RG. Tipo, aí você fica, meu Deus, será que tem alguma coisa errada nesse lugar? Aí tá bom. Aí quando você chega pra falar com o recepcionista da sua inscrição, ele só fala inglês, só inglês. Tudo que ele vai te falar, tudo que ele vai te explicar é inglês, tudo. Ele fala para você preencher um formulário, pede o seu documento e tudo mais, tudo em inglês. Antes de chegar na minha vez, tinha uma filhinha, claro, e tinha uma moça. Aí o rapaz perguntou se ela sabia o número do documento by heart, de cor em inglês. Aí eles ficaram discutindo, eu acho que uns 5 minutos sobre essa expressão. Tipo assim, a moça não perguntou o significado, aí ele começou a parafrasear essa frase pra explicar. Ela, ok, I understand, but I don't understand the expression. Aí eles ficaram, aí eu assim, gente, será que isso vai acontecer comigo também? Gente, tô com medo. Se isso acontecer no speaking, o que eu faço da minha vida? Tá bom, aí passou, você já fica meio nervoso com essas coisinhas. Aí eles pegam o seu documento, vão lá para dentro, se escondem lá e você fica esperando lá no corredor. Aí você espera um pouquinho, aí depois chamam por grupinhos pra ir lá dentro. Aí lá dentro eles te dão outras instruções de novo, que você só pode ter uma caneta, um lápis, uma garrafa de água sem o rótulo e apenas, nada de eletrônico, relógio, celular, e você guarda eles num armáriozinho. Aí depois eles te chamam. Aí, dali em diante, eu senti que eu tava fazendo o exame da CNH de novo. Porque aí eles chamam você num stand de computador. Aí tá um moço, tá 2 pessoas em geral. Uma fica conferindo os dados e o outro tira uma foto sua e coleta os dados biométricos. Então, ali parecia o Detran. Ali já mudou a minha percepção que ia ser como se fosse um Enem, tava mais pra prova de CNH. Aí tá, você coloca o dedinho lá 4 vezes, eles tiram uma foto sua, não pode estar cabelo na frente, todas umas frescurinhas assim, e você espera mais um pouquinho. Aí eles estão lá, os funcionários da instituição estão lá falando inglês uns com os outros, e a gente assim, a gente olha, né? E o engraçado é que ninguém tem cara de nervoso. Nesse dia eu fiquei me sentindo um peixe fora d'água.
Porque eu tava assim, né? Tipo, sentada assim. E essa cara é a cara de que eu tô muito nervosa. Só tô respirando. Aí o pessoal tudo assim. Tudo entojado. Só sobravam os dois, de gente normal. Do resto, tudo entojado. Aí você já fica. Então tá, né? Só eu que tô meio nervosa aqui nesse negócio. Então tá bom. Aí, um fala com o outro se tá tudo certo, tá tudo certo. Alright, let's get started. Ok, aí de novo eles chamam você coloca o dedinho na biometria e você entra numa salinha. Aí os inspetores acompanham você. Nessa salinha que você é acompanhado, tem vários estandes de computador, aí parecia o Detran de vez. Tudo divididinho assim, com um computador em cada um. Aí você senta, tem lá seu nome escrito, tudo mais, aí você fica esperando. Aí eles dão as instruções gerais. Antes eu fiz, só para dar um adendo, tem o IELTS que é baseado em papel, então você faz a prova escritinha. E tem o baseado em computador, que foi o que eu fiz, você faz tudo no computador. Ok. Aí dão algumas instruções novamente, que é só para fazer as coisas quando eles derem as instruções, que qualquer tipo de conduta inadequada, o teste vai ser interrompido e é zero, nada de anormal. Aí, tá bom? Antes de começar o teste, tem uns vídeos de instruções sobre como abaixa o som, o contraste da tela, algumas instruções gerais de manuseio e de instruções gerais sobre a prova que vai ser feita naquele momento, se é o listening, o speaking e trarará. A ordem da prova foi primeiro o listening, que é o que você escuta e vai respondendo, depois o reading, então você vê aqueles textos, lê e responde, e por último foi o writing, que é aquele que você escreve dois textos sobre algum assunto específico. Tá bom, sobre o listening foi o primeiro, né? Então você vê lá as instruções e depois começa o listening. Bom, assim, se eu for comparar, eu não sei, nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu não faço a mínima ideia quanto que eu tirei, não faço ideia. Talvez vai sair a nota amanhã, então vamos ver. Mas, assim, o que eu achei? Eu achei um pouco mais fácil do que eu achei que seria, mas fazendo um adendo, eu tenho muita dificuldade no listening, eu não sei porquê. Nas outras coisas eu tenho mais facilidade, mas no listening parece que eles estão falando ali, mas às vezes me falta o timing, eu não sei se às vezes é raciocinar muito rápido e já escrever. Eu não sei qual é o meu problema com listening, mas eu sempre achei mais difícil. E na prova, eu não sei se é porque eu tava com essa expectativa de ser difícil. Eu achei até razoável conseguir responder as questões. Eu acho que eu não fui extraordinária no listening, mas né, eu acho que um 5, quem sabe, né, dá pra garantir. Tá bom. Depois foi o reading. Eu vou tentar lembrar dos textos. Teve um texto que, o último texto me lembrava muito questão do Enem. Porque falava sobre uma pesquisa, não, uma iniciativa que falava sobre gravar línguas orais de alguns povos mais afastados para permitir que elas não se percam com o tempo, que elas não morram, né? Então foi bem uma questão que eu veria no Enem, eu imaginei. Aí o terceiro texto foi sobre isso, sobre essa pesquisa e tudo mais, e as questões do reading não tem muito, assim, dificuldade. Eu acho que a sessão que eu tenho mais facilidade foi o reading, porque você lê, você interpreta, você busca. Eita, baguncei aqui o negócio. E você consegue achar uma resposta razoável até no tempo rápido. O reading foi o que mais eu tive facilidade e que sobrou tempo pra mim, sobrou uns 10 minutos. E eu acho que, tomara que eu não pague pela minha língua, mas eu espero que eu tenha ido bem no reading, senão eu vou ficar meio chateada.
E porque eu tive uma facilidade, assim, foi bem fluido a prova. E eu sempre tive a estratégia de ver primeiro a questão, ver o que ela estava falando, vai no texto ver e sempre manter mais ou menos a ordem das questões. Tipo, tal resposta está naquele trecho, então na próxima questão eu volto naquele trecho para baixo. Nunca volto anteriormente para não ficar perdendo muito tempo onde não pode estar a questão, a resposta daquela questão. Depois, nessa última parte dessa bateria, foi o writing. O writing, na primeira tarefa, eles deram uma tabela com 8 países falando sobre a quantidade de turistas por ano, em 2009 e 2010, bem atualizado. Enfim, aí, aí fala lá, esse aumentou, esse abaixou, esse ficou na mesma, o mais expressivo é isso, e parará, parará, parará. Eu não faço ideia se eu fui bem ou mal no write. Eu tentei fazer o que eu vi que era pra fazer e vamos ver o resultado, não sei. E de 105... é aconselhável você escrever ao menos 150 palavras. Nessa primeira tarefa, eu escrevi 170. 170 ou 190? 190. 190 palavras. Vamos ver se isso deu certo ou não depois. Mas é uma tarefa, assim, mais tranquila, assim. Eu acho que de manuseio de prova, o writing, ele é mais instintivo porque a dificuldade é você pensar nas ideias, mas depois não tem nada que você tem que ficar brigando com o tempo ou de escutar ao mesmo tempo. Então o writing é uma prova mais gostosa de fazer, eu diria, do que as outras. Embora eu tenha mais facilidade no reading, eu acho uma prova mais confortável de fazer o writing. Ok. Na segunda tarefa do writing, eu fiquei só triste porque eu não lembrei de nenhum sinônimo muito bom para obra de arte. Mas caiu uma questão que era assim: os governos, eles às vezes gastam muito em obras de artes que ficam expostas ao tempo, ao ar livre. Você concorda ou discorda com essa proposta, com essa estratégia de comprar coisas muito caras e deixar a outdoor? Ok. Aí nesse eu só fiquei chateada de não lembrar muitos sinônimos, mas eu escrevi assim sobre a questão geral, sobre que mas eu concordo em partes, porque tem que ter uma organização de que tipos de obras podem ficar expostas, tem que ser feita uma análise dos materiais por especialistas para verificar a viabilidade da implantação dessas obras em diferentes partes da cidade, mas que é imprescindível o investimento em arte de livre acesso a todo mundo. Então foi basicamente essa a minha ideia geral que eu desenvolvi nos parágrafos. Eu não me lembro ao certo quantos que eu fiz, se foi 4 ou 5. Eu tô inclinada a dizer que foram 5. E nessa tarefa você deveria escrever ao menos 250 palavras. Eu, em Guaruda, escrevi 370. Vamos ver também se isso funcionou, porque não sabemos. Até agora não sabemos de resultado de nada. Tá bom. Aí você terminou essa parte. Você sai aos pouquinhos, sai todo mundo. Aí depois eu voltei para fazer o speaking. Foi assim, eu tô muito torcendo pra eu não me decepcionar com o speaking, porque foi uma examinadora tão fofa, tão educada, que, nossa, não tenho o que falar, porque eu vou ficar muito chateada se a minha nota for muito ruim, porque, gente, não pode uma coisa dessas. Porque eu achei que a conversa foi muito fluida, assim. Aí questões que foram do speaking. Foi questionado quanto ao meu nome completo, de onde que eu era. Bom, que mais? Se eu trabalho ou estudo. Os dois, obviamente. Que mais? O significado do meu nome.
quais nomes são comuns no Brasil, se tinha alguém da minha família que tinha o mesmo nome que eu, se eu tivesse que escolher nome de crianças, quais nomes eu escolheria. Eu acho que na primeira etapa foi isso. Se eu uso transporte público para me locomover. Se eu acredito que no futuro o transporte público vai ser melhor. Acredito. Algum dia vai ser. E tá bom, eu acho que essas foram as questões da etapa 1 do speaking. Na etapa 2, qual que foi o tópico? Foi sobre algum programa de TV ou de internet que eu assisto com frequência. E eu escolhi o TED Talks porque, de fato, era o único que eu me lembrava naquele momento. Mas eu vou te falar, quando dá aquele papelzinho pra você olha assim, daí você, meu Deus, o que eu vou falar? Programa de TV, eu nem assisto TV. E você dá uma congelada no seu cérebro de uma forma que 5 segundos parecem uma eternidade. Aí parece que vai acabar seu tempo e não vai dar pra pensar nada, mas até que deu e tudo mais, e deu pra conversar um pouquinho. Eu acho que eu usei menos que 2 minutos, mas não tenho certeza também. Ok. Aí no terceiro tópico, a gente conversou sobre tópicos relacionados com educação. Então, se por exemplo, programas de televisão, eles instigam a educação ou não, e por que disso, se visitas em zoológicos ou documentários podem favorecer o aprendizado de comportamentos animais e tudo mais. O que mais que foi conversado? Se existem iniciativas no Brasil para promover educação e entretenimento ao mesmo tempo. Aí eu já puxei uma sardinha pro meu laboratório, né? Porque, enfim, né, gente? Acontece. Eu acho que foi basicamente isso. Tem mais coisas, eu não me lembro, só me lembro disso. Aí foi isso, aí terminou, aí eu peguei um trânsito ferrado pra ir pra casa, e foi isso. E foi isso que aconteceu no IELTS. Assim, se eu fosse avaliar a experiência, eu diria que o IELTS é uma mistura muito engraçada de Enem com prova do Detran tudo junto. Porque a experiência parece um misto dessas duas, é uma coisa muito engraçada. Mas, assim, de logística eu acho muito bom, eu achei muito bom, assim, a logística, de como as coisas funcionam, a organização impecável. E vamos ver os resultados, né, gente, que é sobre isso. Mas depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os resultados, as expectativas e realidades sobre o que realmente aconteceu. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham ajudado em alguma coisa essa experiência. E bons estudos!